Salmo de número 119, verso de número 11, está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, para a gente poder compartilhar a palavra. É um culto especial. Hoje nós estamos comemorando, celebrando aqui na congregação do Rio Preto o Dia Internacional da Mulher. Foi falado aqui que o Dia da Mulher é todo dia, e quero que vocês saibam que é mesmo, é todo dia, é Dia da Mulher. O que seria da humanidade sem a mulher? Não é verdade? Então hoje nós temos esse dia para nós podermos celebrar, né? Com toda a nossa gratidão àquele que nos fez, àquele que nos formou, àquele que nos teceu no ventre da nossa mãe. Lá no Salmo de número 139, é o Salmo de número 139, onde Deus ele nos teceu, né, de uma forma tão maravilhosa, tão gloriosa, para que nós pudéssemos resplandecer a glória de Deus. Glória a Deus. E é um dos propósitos maior que Deus fez a mulher, foi para resplandecer a glória dele. E eu te falo, como, irmã Keila, que nós resplandecemos a glória de Deus. Como? Eu vou te falar, sabe como? Quando a gente se volta para aquele que nos criou. Quando a gente se volta para aquele que nos criou, é o primeiro passo para nós refletirmos a glória de Deus. Por quê? Porque quando nós nos voltamos para esse lugar da presença dele, é que ele vai verdadeiramente esclarecer tudo a nosso respeito, todo o propósito que ele tem para cada uma de nós. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Marilene, que nos fez o convite, essa querida que a gente ama de verdade. Que Deus possa continuar abençoando a vida dela. Vocês precisam ter essa visão. Estou vendo aqui um monte de mulheres lindas, formosas, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, cheias de alegria, cheias do temor do Senhor. Olha que coisa linda. Olha, ficou lindo, gente. Olha, vocês são demais, tá? Deus seja louvado pela vida de cada uma de vocês que estão aqui nessa noite. Quantos já estão sentindo a graça de Deus aqui? Quantos já estão sentindo a presença de Deus aqui? Aleluia! Na presença do Senhor, a abundância de alegria. Antes de você chegar aqui, Ele chegou primeiro. Oh, aleluia! E quando Ele chega no ambiente, Ele chega para poder trazer cura, transformação, libertação, milagre, resposta. Ele tem tudo isso nessa noite para você. Aleluia. Então você fica ligada, porque Deus, Ele tem algo extraordinário para a sua vida nessa noite. Aleluia. Eu vou tentar me segurar aqui. Aleluia. Eu vou tentar me segurar aqui, tá, minhas irmãs? Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus. Glória a Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos no mês da mulher. É o mês que a gente celebra a força da mulher. É o mês que a gente celebra a fé da mulher. E nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante e poderosa, tá? Sobre a palavra. Por quê? Porque nós acabamos de ler aqui que é a tua palavra, Senhor. A tua palavra, eu escondi ela no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, esse esconder a palavra no nosso coração, esse esconder aqui é memorizar. É a ponto de você ter uma intimidade tão grande com a palavra e com o dono da palavra, porque quem é o dono da palavra? É o próprio Deus, né? O Criador. É o Senhor da sua vida, da nossa vida. Então nós precisamos de ter essa intimidade com Ele e com a palavra dEle. Para quê? Para nós então podermos memorizar essa palavra, tá? Para nós podermos viver essa palavra, praticar essa palavra, tá? E permitir que essa palavra
nos molde. Essa palavra nos molde, tá? E ela molde também as nossas escolhas, as nossas atitudes e os nossos sonhos. Por que eu estou falando isso? Porque em um mundo que nós estamos vivendo, aonde constantemente tenta definir os valores e a identidade, tá? E a mulher que ela é fundamentada, a sua vida na palavra de Deus, ela permanece firme. Ela permanece o quê? Segura e confiante. Por quê? Porque ela sabe onde ela está firmada. Ela está firmada na palavra. Então, o mundo pode dizer várias coisas sobre ela. E ele pode querer colocar várias coisas para ela poder fazer, mas ela não está ouvindo a voz do mundo. Ela está ouvindo a voz de Deus e o que está na palavra, o que Deus está falando. Então, quando nós temos essa clareza, tá? Verdadeiramente nós vamos viver uma vida permanente. Porque eu não sei se vocês já observaram que tem tantas pessoas que começam muito bem, mas não terminam muito bem. E não é como as coisas começam, é como elas terminam. Nós estávamos vindo a caminho para cá, encontramos com a querida ali, perguntar onde ficava a igreja. Toda vez que eu venho aqui eu me perco, mas dessa vez eu entrei na rua certa, pasme, entrei na rua certinha, mas mesmo assim eu perguntei ali, né, num bar, e aí tinha uma moça ali, eu falei: minha querida, a gente está querendo saber uma informação de onde fica a igreja Assembleia. Ela olhou para mim: eu conheço a senhora, é a senhora que palestrou aqui no Dia Internacional da Mulher? Eu falei assim: oi, irmã, foi uma vez, estou indo para lá, vou palestrar hoje de novo. Aí sabe o que ela disse? Ela disse: eu preciso, eu preciso. Mas aí as pessoas, elas precisam, mas elas não têm, elas não tomam uma decisão. Vocês estão vendo, gente, que não é só precisar. Eu estou precisando disso. Você precisa tomar a decisão de fazer aquilo. Então, muitas coisas às vezes não estão acontecendo. Por quê? Porque está faltando uma decisão da nossa vida, da nossa parte. Tomar a decisão certa. Então, quando nós tomamos a decisão certa, tá? O que vai acontecer? As nossas escolhas vão fluir, tá? Vai prosperar, vai engrandecer o nome de Deus, as portas vão se abrir e tudo vai se endireitar. Mas é necessário fazer uma escolha assertiva. E o salmista aqui, ele escolheu amar o Senhor. Ele escolheu fazer, sabe o que? Amar a lei de Deus. Ele tinha prazer na lei. Por isso que ele falou assim: olha, a tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Por que ele escondeu? Por que ele sempre tinha que estar memorizando e tendo contato com essa palavra? Por quê? Porque os dias são maus, minhas irmãs. A todo momento nós estamos passando por adversidade, por lutas, por provas. E com esses trajetos no meio do caminho, a gente pode pecar, pode aborrecer a Deus, pode deixar o Espírito Santo triste. Então, é uma prática que nós precisamos ter, é de esconder a palavra de Deus no nosso coração todos os dias, para não pecarmos contra Ele e viver uma vida transbordante na presença dEle. Mas isso só vai acontecer quando eu voltar para Ele e para a palavra dEle. Como eu falei com vocês aqui a respeito da confiança, e da permanência, muitos começam, mas não terminam, elas param no caminho. Mas hoje o Senhor te chama. O Senhor te chama aqui, sabe para quê? Para você voltar para a palavra, tá? Porque o Senhor, Ele tem vitória para a sua vida. Então, uma mulher que ela guarda a palavra de Deus no coração, ela carrega dentro de si uma fonte inesgotável de sabedoria, direção e força. Sabedoria, direção e força. Lá em Provérbios 14, verso de número 1, está escrito assim: que toda mulher sábia
entendeu? Só que, gente, deixa eu falar para vocês aqui um segredinho, uma coisa importante. Mesmo que a sua vida seja corrida, você precisa tirar tempo a sós com Deus. Deus, Ele quer te ver você no secreto com Ele. É somente essa vida no secreto com Ele que vai fazer você viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas começa onde? Começa lá no seu secreto, lá no seu devocional. E outra coisa, não é opcional, gente. Não é uma opção para você, mulher, que deseja ser sábia, que deseja ter direcionamento, que deseja ser uma mulher forte no Senhor. Não é uma opção, tá? Mas é uma escolha diária que nós fazemos todos os dias. Então, faça isso, tá? Vai para esse lugar da presença. A Bíblia, ela nos apresenta aqui exemplos de mulheres que guardaram a palavra e confiaram nas promessas de Deus. Eu quero dar exemplo aqui, sabe de quem? De Débora. Eu quero dar um exemplo aqui de Débora. Débora, ela era uma mulher, ela era uma líder. E ela era uma mulher forte. E para mim poder falar de Débora, eu preciso lembrar aqui que essa Débora, ela era uma mulher casada. Tá? Ela era uma mulher casada, ela era uma mulher cheia de Deus, ela era uma mulher decidida, tá? Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo e ela era uma mulher que ela tinha sensibilidade à voz de Deus, ela ouvia Deus. Para quê? Para ela poder então conduzir aquele povo, porque por um tempo ela guiou aquela nação, ela foi juíza. Então, veja só, ela foi uma mulher, tá? Uma líder, que ela estava sobre a liderança de Deus e também a liderança do marido dela. Keila, por que você volta nessa tecla? Por que, gente? Porque tem um monte de gente aí querendo se liderar, entendeu? Um monte de mulher aí que está querendo se liderar sozinha e não quer honrar quem está acima dela. Quem está acima da mulher? Deus. Quem está acima da mulher? Deus. E se ela é casada, a autoridade que está sobre a vida dela é quem? Quem? Não deu para ouvir? O marido, o esposo, né? Pois é. E se ela não é casada, se é solteira, quem está sobre a liderança dessa mulher? Deus e quem? Isso, Deus e os pais. Então tem uma ordem. Tem uma ordem. Quando a gente segue esses princípios, que são princípios espirituais, a gente vai viver uma vida transbordante. Mas eu não sei se vocês já observaram que quando as pessoas elas não honram as suas lideranças, elas têm um futuro triste, mas é necessário nós honrarmos as nossas lideranças. E a primeira liderança que eu preciso honrar é Deus com a minha vida. É Ele que eu preciso honrar em primeiro lugar e depois honrar quem está sobre mim, tá? Aqui no mundo físico. Se eu sou casada, o esposo, né? Se essa moça também não é casada, os pais, e assim sucessivamente. O negócio é que nós precisamos estar voltados para a palavra, porque não tem como amar o Senhor e seguir os seus mandamentos e obedecer a sua vontade se nós não formos para a palavra. Não tem como ouvir a voz de Deus se eu não tenho intimidade com a palavra. Não tem como, vai ser artificial. Mas o Senhor nos chama para esse lugar, na presença dEle, porque é na presença dEle que Ele vai nos nutrir. É na presença dEle que Ele vai esclarecer o que Ele tem para a sua vida. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. É na presença dEle, não é em outro lugar. Não é no psicólogo. Não é na
várias maneiras. Até no silêncio, quando você vai para o secreto. Você fica ali no silêncio, porque Ele conhece, Ele sonda tudo. A palavra do Senhor, lá no Salmo de número 139, vai dizer assim: Tu me sondas e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, ou vê se há em mim alguma má conduta que não te glorifica. O Senhor transforma. Para quê? Para que o Senhor possa então me guiar pelo caminho eterno. Nós temos um caminho eterno para trilhar. Nós precisamos estar com a nossa mente voltada para aquilo que verdadeiramente não vai perecer nessa terra, mas vai permanecer no céu. Bendito é o nome do Senhor. E quando eu falo de permanência, o Senhor me leva lá para João, Evangelho de João. Nós estamos enxertados na videira verdadeira. Se nós estamos enxertadas lá na videira, nós vamos produzir fruto. Tá? E esse fruto, ele precisa de ser um fruto para a vida eterna. Ele precisa de ser um fruto que vai trazer vidas ao Senhor, que vai tocar o coração das pessoas. Porque se nós não estamos fazendo isso com a nossa vida, esse fruto ainda não está pronto, ele ainda não está maduro. E eu me lembro que tem uma passagem que vai falar lá em Mateus que o Senhor, ele passou por uma figueira e ele desejou comer um fruto daquela figueira, tá? E aí não tinha fruto, ela não produziu fruto, só tinha folha. Tem gente que só tem folha, né? É bonita, né? Tá lá, tem aquele monte de folha. Eu tenho esse cargo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, tá cheio de folha, mas o fruto? Porque cargo não mostra fruto. Porque as folhas ficam visíveis para todo mundo ver, mas o fruto, quem vê é o Senhor. Uma árvore, quando ela está sendo plantada, ninguém vai ver a raiz dela, mas quem vai ver e que vai sondar é o Senhor. Ele vai ver, ele vai sondar, ele conhece tudo a seu respeito. Então ele vai ver, ele vai sondar e ele vai trabalhar nessas raízes. Para poder chegar a produzir esse fruto maravilhoso, ele vai nas raízes, não é nas folhas. Não é nas folhas que ele vai. Aleluia. Ele vai nas raízes. É por isso que hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Estamos vivendo a inversão de valores, mas hoje ainda tem algumas coisas que fazem toda a diferença na vida da mulher, que é quando essa mulher ela se abre. Para quê? Para o interno. Isso fala de feminilidade quando ela olha para dentro dela. Ela sabe que ela é sensível. E ao mesmo tempo que ela tem essa sensibilidade tão grande, ela é uma mulher forte no Senhor, forte e destemida. E para poder essa mulher florescer em todo o tempo, como diz a palavra lá no Salmo de número 1, Salmos de número 1, verso de número 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está aqui, você é uma árvore, e essa árvore ela precisa de estar com as suas raízes nutrida pelo Senhor, porque se ela estiver sendo nutrida pelo Senhor, o que vai acontecer com ela? Vai vir o tempo da sequidão, ela vai continuar com as suas folhas verdes, tá? Quando vier a dificuldade, quando vier a adversidade, ela vai continuar com as folhas dela verdes. Por quê? Porque ela tem firmeza. Porque ela tem permanência em Deus, na palavra. Bendito é o nome do Senhor. É necessário a gente permanecer. A permanência, gente, é o fator principal na vida da mulher de Deus, na vida da serva de Deus, na vida dessa mulher que produz esse fruto. Ela tem que permanecer. Então é necessário nós estarmos ligadas e permanentemente na presença dele.
A Débora, ela era uma mulher forte, uma líder forte, casada, tá? Estava sendo submissa, né? Submissão é estar debaixo da mesma missão. E essa mulher, ela foi um instrumento de Deus para aquela nação. E Deus, Ele quer levantar mulheres como Déboras aqui nessa noite. Fortes, corajosas, que lideram, que ouvem a voz de Deus, que sejam guiadas pela presença de Deus, pela voz de Deus, pela direção do Senhor, tá? E não por suas emoções, mas pela direção do Senhor. E aqui entra o que? O autocontrole. Por que o autocontrole ele entra? Porque a mulher sábia, ela não vai agir por impulso. Ela vai agir com sabedoria. Nós lemos aqui que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói. Não vai dizer que essa mulher não vai passar momentos difíceis. Não vai dizer que essa mulher não vai errar na vida. Todo mundo erra em algum momento quando a gente deixa de ouvir Deus, quando a gente deixa de examinar as Escrituras. Então é por isso que a gente tem que estar apercebidas com a palavra e com aquilo que Ele quer fazer. Bendito é o nome do Senhor. Então essa mulher, Deus guiou através dela, de um posicionamento que ela tinha, tá? Ela guiou uma nação inteira por um bom tempo. Olha só, Deus, Ele não usa só os homens. Deus, Ele usa mulheres que se posicionam a retornar para a presença de Deus. Aquelas que verdadeiramente se posicionam voltando para a presença de Deus e para a palavra de Deus. Deus quer usar essas mulheres. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque tem muitas vozes aí no mundo. Tem muitas vozes aí. E nós temos que ter discernimento com essas vozes. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos prosperar, nós vamos viver a vida abundante, sobrenatural de Deus. Mas se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos perecer, gente. Nós vamos morrer se a gente começar a fazer a nossa vontade, a vontade da carne. Mas nós precisamos então fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz dele. Porque quando nós ouvimos e nós obedecemos, nós vamos viver o melhor de Deus. Aleluia. Nós vamos comer o melhor dessa terra se nós obedecermos. Bendito é o nome do Senhor. Então Deus, Ele quer levantar mulheres que se posicionem para poder cumprir a sua vontade. Eu sei que o chamado que Deus tem na sua vida é extraordinário. Deus chamou mulheres aqui, umas para louvar o nome dele, outras para poder levar a mensagem do Evangelho, outras para poder servir outras mulheres. Deus levantou aqui mulheres para vários propósitos. Deus levantou aqui mulheres para vários propósitos. Então você fica naquele propósito que Deus te chamou. Porque às vezes vem o que? A frustração. Por quê? Porque você fica querendo estar no lugar da outra mulher. Não é? E aí entra a questão da comparação. O mundo está ditando um bocado de regra. Mas nós estamos aqui. E nós não estamos aqui para poder ouvir o mundo, que o mundo está dizendo. Nós estamos aqui para poder ouvir o que Deus está falando. E nós queremos obedecer a Ele. E nessa caminhada, gente, vai ter desafio. Você tem um desafio de um jeito, eu tenho de outro. Me fala aqui, qual é a mulher que não tem desafio? Levanta a mão que eu quero conhecer. Ninguém levantou. Porque todos nós temos nossos desafios. Não é verdade? Cada uma tem de um jeito. Né? Mas o Senhor, Ele que nos fortalece. Ele que nos guarda, Ele que nos sustenta. E a graça dele é suficiente na nossa vida. É a graça dele que é suficiente na nossa vida. Então, nesse mês da mulher, eu quero te lembrar
de uma coisa, que você é forte. Você é forte, tá? Mas a sua força maior, ela vem de Deus. Não é de você, ela vem de Deus, tá? Você é sábia. Você é sábia, tá? Mas a verdadeira sabedoria, ela nasce de Deus e da palavra dele. É da palavra dele. Então, você é preciosa, você é escolhida, você é capacitada para viver uma vida de honra no Senhor. Uma vida de honra no Senhor. Então não deixa nada te diminuir, não deixa ninguém te diminuir. Porque muitas das vezes eu tenho visto muitas mulheres cabisbaixas. Por quê? Porque elas se permitem ser diminuídas. Às vezes pelo cônjuge, às vezes pelas pessoas que estão à volta, às vezes, por quem está à volta, essa é a verdade. Mas você não pode permitir que isso venha acontecer na sua vida. Mas Keila, como que eu vou fazer para isso não acontecer? Você vai se posicionar. Irmã Keila, como que eu vou fazer? Muitas das vezes não é o nosso falar, muitas das vezes é o nosso silêncio. Se alguém levantar a mão para você e você não fizer nada, o que vai acontecer? A pessoa vai levantar a mão de novo. E hoje nós estamos vendo muitos casos de mulheres sendo espancadas, mulheres sendo tratadas de qualquer maneira. Deus, Ele não se agrada disso, tá? Mas isso só acontece por quê? Porque a mulher se cala, porque ela se cala, tá? Porque ela não se posiciona, tá? Mas se ela falar, abrir, porque você tem uma voz, mulher. Ei, você tem uma voz. Você precisa ser ouvida. Mas você só vai ser ouvida quando você for para a palavra. Quando você estiver mergulhada na palavra, na intimidade com Ele, com Deus. Então você tem uma voz, tá? E essa voz, ela precisa ser ouvida lá na sua casa, na hora certa. Na hora certa, porque tem uns que falam demais, né? Tem uns que falam, mas falam, né? Então, gente, às vezes o mais é menos. Às vezes nós vamos ter que ficar de boca fechada, mas no Espírito e em oração. Não tem como, gente, viver nesse mundo, gente, que nós estamos vivendo sem a palavra, sem a oração, sem a constância na oração, no propósito. Não tem como. Para a gente viver e para a gente permanecer fiel ao Senhor. Porque são muitos os desafios. Mas o Senhor, Ele não dá nenhuma prova que você não seja capaz de superá-la. Tá? Ele não permite tentação maior do que aquilo que você aguenta. Ele está com você, Ele está conosco, e é essa a nossa esperança. Bendito é o nome do Senhor. É importante nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, porque quando nós guardamos a palavra de Deus aqui, essa palavra no nosso coração, nós evitamos os caminhos que nos afastam de Deus. Eu não sei vocês, mas eu percebo, e eu faço leitura de comportamento. Às vezes eu tenho alguém muito chegado a mim, e aí eu começo a observar os comportamentos dela, começo a observar os comportamentos dele. E aí eu vou perguntar, eu vou fazer um vasculhamento, e aí de repente eu vejo, se afastou da palavra, tá? E está seguindo o próprio caminho, está seguindo as próprias vontades. Então, quando a gente sai da palavra, sai do caminho dessa palavra, a gente só vai fazer o quê? Ir ladeira abaixo. E um abismo puxa o outro abismo. Gente, é muito sério isso. É muito sério. E o desafio é diário. É no trabalho, é na rua, é na igreja, é no meio dos parentes. Gente, é desafiador. Se alguém chegar aqui para mim e falar assim, Keila, mas não tem desafio nenhum viver. Então, olha, viver é uma coisa extraordinária, é uma coisa maravilhosa. Mas eu quero dizer para você uma coisa, minhas irmãs. Todas as pessoas que verdadeiramente se posicionar
mundo espiritual existe, que ele existe, que ele é real, as pessoas não perderiam tanto tempo com coisas fúteis, com coisas que não levam para a eternidade. Ainda tem gente brigando umas com as outras. E a palavra nos diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa briga, a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra as potestades, né? Contra o inimigo da nossa alma, os principados e potestades que habitam nos lugares celestiais. Então, o que está acontecendo? O inimigo, ele quer destruir a mulher, ele quer destruir, tá? A mulher, e ele começa destruindo, sabe como? A imagem dela, destruindo a imagem dela. Aí ela acha que ela não é capaz, ela acha que ela não merece, ela acha que ela não vai conseguir. E aí, quando vem tudo isso sobre a vida dela, se ela não estiver firmada na palavra, o que acontece? Ela fica frágil, porque ela é. E aí, aquela pausa. Muitas param no caminho, tá? Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para poder te levantar, para poder dizer para você que você é escolhida. Aleluia. Que Ele te escolheu, tá? Para uma grande obra na terra. Bendito é o nome do Senhor. Nada vai ofuscar os planos que Ele tem para a sua vida. Aleluia. E Ele tem planos extraordinários para você. Planos de paz, né? Planos maiores do que você pensou. Sonhos mais altos, planos mais altos, porque Ele é soberano. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós evitamos os caminhos que nos afastam de Deus. Nós encontramos direção em meio às dúvidas. Quem aqui já não teve uma dúvida na hora de tomar uma decisão? Quem? Mas muitas das vezes a gente fica querendo perguntar para as pessoas: estou com uma dúvida aqui, o que você acha? Sendo que a gente tem o Senhor para perguntar: Senhor, eu preciso tomar uma decisão. A decisão é séria. O que o Senhor acha? Me direciona nisso aqui. Direciona. Gente, Ele tem a direção certa. Ele tem a direção certa. Mas você precisa abrir a Bíblia, hein? Porque Ele fala é aqui, gente. É quando você abre a Bíblia. Abre e lê. Não dá para abrir só no Salmo 91 e deixar lá no Salmo 91 aberta, para não entrar o mal olhado, né? Como muitas pessoas fazem. Não, ela precisa de ser aberta, precisa ser lida. Ela precisa de ser internalizada. A palavra de Deus, ela precisa de ser internalizada dentro de nós, todos os dias, para a gente viver na direção dela, todos os dias, para qualquer decisão que for sido tomada. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós desenvolvemos o caráter
aí a gente vai poder olhar como Ele vê. A gente vai poder enxergar aquilo que Ele enxerga. A gente vai começar a orar aquilo que Ele quer que a gente ore, não aquilo que a gente quer. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então, esse fator é um desenvolvimento. Gente, não é do dia para a noite. É desenvolvido todos os dias. Todos os dias. E é necessário permanecer. Porque só vai ter vitória aquele que permanece. Permanece na presença. Na presença dele. Então, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós nos tornamos exemplo. Exemplo na nossa família e exemplo para quem está à volta. E eu fiquei tão maravilhada no Dia Internacional da Mulher. A gente fez um café lá em casa, reuni as meninas, fiz uma mesa, sabe? E eu estava passando bastante mal aquele dia, né? Eu preguei lá na congregação, estava passando muito mal. Mas eu preparei a mesa da mesma forma e teve uma das minhas meninas que ela me deu me trouxe um cartão falando o que ela achava da mãe dela, olha só, da mulher, né? Que a mãe dela é. E eu cheguei a chorar. Então, ela falou as minhas qualidades, ela falou o que eu significo para ela. E ela falou aquilo tudo num cartão, foi a coisa mais linda, uma declaração de amor linda. E aí ela falou assim, mas isso é um exemplo para mim. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser, pelo menos, até essa parte dessa mulher que a senhora é. A senhora faz de mim, mãe, uma mulher melhor. Ela já é casada? A senhora, o seu exemplo, mãe, é um exemplo assim, para poder a gente se espelhar. Então, gente, encheu meu coração de alegria, de gratidão. Por quê? Porque a gente está ali para poder fazer a diferença. A diferença. Então, verdadeiramente, quando nós desenvolvemos o caráter de Cristo em nós vamos ser referência para as outras pessoas. Então, não seja uma influência. Hoje tem tanta influência, né? Os influencers da internet. Aí vai lá, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, tarará, tarará, e tem tanta coisa, né, que os influencers estão colocando lá nas mídias, nas redes sociais. E rapidinho aquilo vai, passa aquela onda, pronto, passou também a influência. Mas não queira ser uma influência, queira ser uma referência. Queira ser uma referência nesse mundo caótico, aonde a inversão de valores está tomando conta da nossa vida, da vida das mulheres. Se a gente não vigiar e não tiver o nosso coração protegido, blindado com a palavra de Deus, escondido na presença de Deus, nós vamos acabar caindo em tentação. Mas hoje o Senhor nos chama aqui para nos nutrir com a presença dEle, com a palavra dEle, para nós voltarmos para Ele, para esse lugar da presença dEle. Aleluia! Porque Ele quer fazer de nós mulheres fortes, corajosas, destemidas, exemplos nesse mundo corrompido, referências para tocar a próxima geração que está vindo aí. Bendito é o nome do Senhor. E para isso, minhas irmãs, nós precisamos de voltar para a presença dele. Às vezes a gente vai ter que dar um passo atrás para a gente poder fazer a vontade de Deus. Um passo atrás. Tem muita gente que fala assim, mas a gente só tem que olhar para frente. Tem. Olhar para frente, seguir em frente, mas com Deus é diferente. A escada de Deus, ela desce. Quanto mais você desce na presença dele, quanto mais você busca ele em comunhão, na palavra, na oração, no jejum, ele vai direcionando e você vai sendo nutrida, vai sendo capacitada, fortalecida para poder fortalecer outras mulheres, aconselhar outras mulheres, levantar outras mulheres.
foi chamada com propósito. E Deus, Ele quer usar isso. A Marilene, ela tem um dom. Deixa eu falar aqui do dom da Marilene. Até comentei hoje com a pastora Heloísa. O dom dela é de juntar pessoas. Pensa, ela tem vários outros dons. Mas essa mulher, ela tem um dom de juntar as pessoas, que é uma coisa extraordinária. Ela é animada, ela vai e ela faz. Que Deus possa continuar te abençoando. Glória a Deus, aleluia. Não é só isso que você tem, não, tá? Não é só esse dom, não. Você tem vários dons, vários talentos. É isso que Deus quer. Ele quer levantar mulheres posicionadas para o reino, que tem a responsabilidade com o reino. Com o reino. Que a partir de hoje, Deus possa renovar a sua fé, as suas forças, o seu ânimo, tá? Para você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E Ele tem o melhor. Somente uma mulher transformada pelo Senhor, somente uma mulher com a mente transformada vai poder transformar e somar na vida de outras mulheres. A transformação dói. Porque, como eu falei da árvore, vocês lembram? A árvore, ela começa a ser construída e plantada, e as raízes dela vai crescendo, desenvolvendo, né, o crescimento. E nesse momento que as raízes dela estão sendo crescidas e fortalecidas, como é que fortalece a raiz? Lendo a palavra, né? Orando, passando tempo a sós com Deus, fazendo um jejum, né? Não é só um jejum, alguns jejuns. O jejum é muito bom, sabe para quê? O jejum é ótimo, para quê? Para você queimar a carne, se aproximar de Deus. Outra coisa que o jejum é bom, o jejum, ele é muito bom para quê? Para controlar a sua pressão alta. O jejum, ele traz vários benefícios. Ele traz benefício para a vida espiritual, ele traz benefício para a vida física, e ele traz também um benefício para a alma. Porque quando você está jejuando, o que você vai fazer? Você não vai pensar qualquer coisa. Você está num momento de consagração. E a alma é o quê? É o que você pensa. Né? Deus, ele fez o homem, ele fez a mulher. Ele fez a mulher com espírito, alma e corpo. Então, essas três coisas precisam de estar em perfeito equilíbrio. Então é necessário você cuidar do espírito, mas também é necessário você cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se eu não cuido do corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é a morada de Deus, vai trazer dano lá na frente. E aí entra o quê? Para cuidar do corpo? Uma boa alimentação. O que é boa alimentação? Comer tudo que vem na frente? Gente, fala alguma coisa. Não? Estou vendo que vocês estão quietinhos. É comer tudo que vem na frente? Não. Selecionar, gente. Peraí, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, ela vai saber aquilo que ela vai comer. Né? Então, o que acontece? Ela vai fazer uma atividade física, não vai? Que bom, né? Não foi muito animador não, mas até o final da palestra, o Senhor vai ministrar isso melhor. Glória a Deus. As irmãs vão se matricular na academia, né? Quem não está na academia vai fazer uma caminhada, né? Tudo isso faz parte da vida saudável. E não é pecado. Tá? Porque tem um monte de gente aí falando que é pecado. Pois é, mas não. Você cuidar do templo do Espírito Santo, comendo bem, tá? Tomando água, cuidando dos pensamentos, né? Trocando os maus pensamentos pelos bons pensamentos, né? Fazendo a substituição. Isso é necessário, é a alma, gente. É a alma. Então hoje tem muitas pessoas que estão doentes, machucadas, feridas, com a alma machucada, que não conseguem florescer e nem produzir esses frutos. Por quê?
que precisa da ajuda. Reconhecer, você consegue reconhecer? Às vezes você está carregando um passado cheio de dor, cheio de traumas. Deus quer sarar isso hoje. Ele quer sarar isso hoje. Oh, aleluia! Ele te trouxe aqui porque Ele tem cura para a sua vida, para a sua alma ferida. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. É a partir do momento que tomamos ciência que precisamos dEle. É a partir do momento que eu reconheço que verdadeiramente eu fui machucada, eu fui ferida e que eu preciso liberar isso, liberar as pessoas que fizeram comigo isso, para que eu possa ser livre, para que eu possa também liberar essa pessoa que me machucou, que me feriu, para que eu possa então viver a vida transbordante em Cristo. Ele quer sarar, Ele quer curar. E Ele quer curar não é só a alma, Ele quer curar o espírito. Ele quer curar a alma e Ele quer curar o corpo nesta noite. Então, gente, Ele quer sarar os corações. Você consegue identificar um passado, alguma coisa que aconteceu na sua vida? Você não é aquilo que passou, você não é aquilo que falaram que você era no passado. Não, você é aquilo que Deus falou que você é. A sua paternidade está no Pai. Você é filha de Deus. Você é escolhida. Você é uma árvore frondosa. Você é uma mulher cheia de Deus. Filha de Deus. Você perdeu de dar glória a Deus, sabia? Quantas coisas que eu disse aqui que você é, mas você tem que saber que você é. Tá? Porque tem muitas que não sabem. Está com a identidade ofuscada. Está com a identidade ofuscada. Por quê? Porque ouve do pai. Menina, você não presta. Você não vai servir para nada. Ouve da avó, ouve do pai. Mas você não vai ouvir essas vozes. Você não é aquilo que o seu pai falou que você é, que a sua mãe falou que você é, que a amiga falou que você é, que alguém disse que você é aquilo que Deus disse que você é. Que você é filha de Deus e a sua paternidade está no Pai. Precisa estar esclarecida a sua paternidade, porque é isso que vai te fortalecer nos dias maus. É isso que vai te fortalecer quando a inversão de valores chegar e bater lá na sua porta, porque ela vem. Ela vem, a inversão de valores vem, mas você está com a sua paternidade resolvida, esclarecida, está firmada na palavra, escondida na palavra. Então você vai ter sabedoria, firmeza e direcionamento de Deus para permanecer naquilo que Ele disse a seu respeito. Aleluia. E hoje o Senhor te chama para deixar tudo no altar dele. Tudo. A sua vida, tá? Sua família, seu esposo, sua casa, seus filhos, seus netos. Para você deixar tudo no controle dele, porque ele não perdeu o controle da sua vida. Ele está no controle. Aleluia. É necessário nós sararmos as nossas raízes, para que o Senhor venha então fazer algo extraordinário. Deus só vai fazer algo extraordinário quando as suas raízes estiverem saradas. Saradas. E Ele quer sarar, Ele quer sarar. Ele quer sarar nessa noite. Ele quer mudar a sua história de vida. A sua história não acabou aqui. Ela não acaba aqui, ela continua. Aleluia. Deus tem um futuro de bênção para a sua vida e para a sua história. Bendito é o nome do Senhor.